Partiu resolver essa questão do Enem 2022, que trata sobre gramática. Nós temos aqui um texto tirado do Diário Jurista, então provavelmente um artigo de opinião, né? Alguma coisa aqui de opinião jurídica. Vamos lá. O complexo de falar difícil. Eita, o juridiquês aqui sendo trazido no Enem. O que importa realmente é que a detentora do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer fazer uso desse português versão 2.0. Até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda mediante as imposições dos Códigos Civil e do Consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável, para que a relação pecuniária no valor de R$5 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal? O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente, ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples. E 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima, em plenas 7 horas da manhã, em vez de dizer: bom dia, o senhor poderia me vender R$5 de pão francês? Agora entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer o uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja é um ato de falar difícil? Eu penso que não, mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. Deixar tudo amarradinho gramaticalmente falando. Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. Beleza. Nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de, lá quando ele chega e traz o exemplo ali, né, por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade, nesse trechinho, o que o autor faz, ou melhor, o que o autor evidencia a importância aqui? Vamos lá. Se ter um notável saber jurídico. Ter um notável saber jurídico é visto como importante aqui no texto? Gente, não, né? Outra coisa, o notável saber jurídico não é medido por meio do uso de falas rebuscadas. Eu não confirmo o conhecimento em direito de uma pessoa pelo uso da fala, né? Se ela sabe ou não usar o juridiquês. Valorização da inteligência do falante. Gente, o autor também não está trazendo aqui argumentos de que o uso da fala rebuscada valoriza a inteligência do falante. Na verdade, ele vai dizer o contrário, né? Ele vai falar que há um pensamento de as pessoas julgarem a inteligência das outras pelo falar rebuscados, como tem aqui um exemplo, esse exemplo hipotético do pãozinho, mas que, para ele, isso não demonstra inteligência, não demonstra aqui uma valorização da inteligência, porque eu estou valorizando o que se diz e não quem erra, né? Não a inteligência em si. Há um pensamento de que é preciso saber quando utilizar esse juridiquês. E essa competência de saber fazer uso do simples de forma coerente, adequada à gramática, é isso que para o autor deveria ser valorizado. Então não existe aqui uma valorização da inteligência do falante pela fala do pãozinho. Falar difícil para demonstrar inteligência. Evidencia a importância de falar difícil para demonstrar inteligência? Não, né? Ele vai falar que muita gente julga o falar difícil como inteligente, mas para ele, não é isso que mostra que a pessoa é inteligente ou não. Tanto que a gente tem um trecho ali, né? O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser, ao invés de valorizar quem é. Coesão e da coerência em documentos jurídicos. Ele não vai falar que é importante reconhecer a coesão e a coerência de documentos jurídicos. O foco do texto não é falar de documentos jurídicos, ok? Ele vai falar aqui que lá em documentos jurídicos é preciso utilizar o juridiquês. Mas a coesão e a coerência, o uso adequado aqui de um texto amarradinho, claro, objetivo, simples, isso é uma coisa que deveria ser objetivo de qualquer gênero textual, de qualquer texto produzido, não só de documentos
jurídicos. Inclusive, é isso que ele julga ser uma grande habilidade, uma pessoa inteligente. Adequação da linguagem à situação comunicativa. É isso. O texto aqui visa evidenciar essa importância. A importância de se adequar ao contexto sociocomunicativo. Quando ele vai trazer a fala do Pãozinho, ele vai mostrar ali que aquela fala é completamente inadequada à situação. Ninguém, em plenas 7 horas da manhã, com cara de sono, vai chegar na padaria e falar assim e vai ser bem visto. Porque a pessoa é alienígena, a gente fala assim, né? É uma pessoa que está completamente fugindo dos padrões de adequação linguística. Tranquilo? Então é isso que ele vai mostrar, a importância de adequar linguisticamente a situação ao contexto sociocomunicativo. A alternativa correta, então, é letra E. Me conta aqui embaixo qual alternativa que você marcou e se ficou clara aí essa questão, né, de como que as alternativas distratores estão erradas. Essa questão é classificada como nível fácil. Vejo você na próxima resolução. Beijos!